Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Domingues aqui do Rico Domingues Concurso. É um grande prazer estar com todos vocês que fizeram um concurso do TRT Santa Catarina agora domingo, né? Eu trouxe para vocês nesse vídeo a nossa correção para as provas, né, do cargo de analista judiciário, tanto para a área administrativa quanto a área judiciária, ambas sem especialidade. É legal que a prova de analista, a prova foi a mesma. E a prova estava super boa dentro da parte de raciocínio lógico, tudo que ela realmente colocou no edital veio, então vamos dar uma olhada na correção. E vocês foram bem? Se não, deem uma olhada, vale a pena sempre estar marcando, tá? Eu tirei sempre prova do tipo 1, branca, em ambos os casos, tá? E ela veio no seguinte, a questão 21 diz para mim assim, ó. Considere a sentença, se Pedro é torcedor do Avaí e Marcela não é do Figueirense, então Joana é da Chapecoense. Uma sentença logicamente equivalente a essa é... Vem cá, primeira questão 21, matéria equivalência. Se você por acaso colocou em simbologia, a frase ficaria assim, quer ver, ó? Se Pedro é torcedor e Marcela não, então a questão 21, ela ficaria assim, ó. Pedro e não Marcela, então Joana. Aí ele pergunta quem é uma frase equivalente. A minha primeira tentativa seria a contrapositiva. Como é que ficaria a contrapositiva? A contrapositiva equivalente, a gente troca a ordem e nega as duas. Então ficaria não Joana, então não Pedro ou Marcela. Porque aí teria que negar essas duas. Vem cá, tinha essa no gabarito? Não. Então o que eu faço? Eu volto para a frase original e escrevo essa frase com ou. Como é que escreve com ou? Tira o sem, então, coloca ou, afirma a antecedente, então vai, desculpa, nega a antecedente, então ficaria não Pedro ou Marcela, é Marcela, né? Marcela, ou afirma a consequente, Joana. E é esse o gabarito que ele acabou trazendo. E o gabarito está na letra C. Pedro não, ou Marcela é, ou Joana é, esse era o gabarito. Viram mesmo? Então eles caíram com uma equivalência do C então e a equivalência trivial caindo para ou, bem cara da FGV, ok? Vamos dar uma olhada então na segunda questão. Considere a sentença, se x é número par e y é maior do que x, então y é o número ímpar. Sendo x o elemento do conjunto A e y do B, qual é o cenário que essa sentença será sempre verdadeira? Vem cá, essa sentença será sempre verdadeira quando ela não for falsa. E quando é que ela é falsa? Vem cá, quem é o conectivo? C. Então, quando é que o C então é falso? Quando a antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Então, se eu tiver uma antecedente verdadeira e um caso que a consequente é falsa, não posso dizer que esse caso vai ser sempre verdade. Por exemplo, na letra B de Brasil, lembrando, x vem do A, tá? Então x é o número par. Se vem do A, é 2 ou 4. E aí o cara coloca assim, ó, e y tem que ser maior do que x. Se tem que ser maior que x, poderia ser o 3, 4 ou 5, tá? Então, y, certeza, será o número ímpar. Não, o 4 fura. Porque se o x é par e o y é maior que x, tipo 3, ou tipo 4, né? Então o y vai ser ímpar. Não. Pode ou não. Então, nesse caso, poderia ser verdadeiro ou poderia ser falso. Quem estraga é esse 4, esse 4, esse 4 e esse 6 aqui, ó. A única caso que passa é a letra A de Alemanha, porque o único número par que eu tenho para o B, que é o Y, vem do B, né, é o 2. E o 2 não é, né, ele é sempre, não tem como ser maior que um elemento do conjunto A, que é o X, né. Então, o único caso que passaria é esse. Se o X é o número par, por exemplo, 2, e o y é maior do que o x, ou seja, só posso ter o 3 ou 5, então y é ímpar. Esse caso é sempre verdade, por isso que o gabarito era a letra A de Alemanha. Viram isso? Era uma questão um pouco interpretativa, mas com tabela, a verdade, bem legal, tá? A próxima, 23, o cara começa a questão assim, ó, negação da frase. Quando ele pergunta qual é a negação, já localizou, né? Ele quer negar uma frase, quem é o conectivo? C, então. Como é que nega uma C? Então, a gente afirma antecedente e nega consequente. E cuidado que antecedente é grande, hein? Então, eu vou dizer o seguinte, eu como e não corro e não engordo, ok? Porque tem que negar consequente. Então, seria eu como e não corro e não engordo. Letra B de Brasil, essa mais fácil, bem rápida, tem a 21. Mais uma, 24. Em uma caixa só pode haver bolas pretas ou brancas. Sabe que a caixa não está vazia.
e que não é verdade que todas as bolas são pretas. Se não é verdade que todas as bolas são pretas, o que será verdade? A negação? Como é que se nega todas as bolas são pretas? Pelo menos uma não é preta. Então, em uma caixa só pode ter bolas pretas ou brancas. E é verdade que há pelo menos uma que não é preta. Se há pelo menos uma que não é preta, certeza que há pelo menos uma branca, ok? Então o gabarito era a letra D, Dinamarca, uma questão de negação e era bem legal, tá joia? Mais uma, 25. Sabe-se que são verdadeiras para mim as seguintes afirmativas. Ah, essa tem que tomar cuidado, hein? Caiu nos casos de implicações lógicas e se você fizer pela transitividade, era bem mais rápido. Agora dá uma olhada. Se Z, então não X. Se não Z, então Y. Logo, o que eu posso deduzir? Sabe que a primeira frase, nessa questão 25, ele me trouxe assim, ó. Premissa 1. Se Z, então não X. Premissa 2. Se não Z, então Y. O que eu faço? Cara, eu pegaria essa primeira frase e faria a contrapositiva, que é uma frase equivalente. A contrapositiva seria CX, então não Z. E aqui eu tenho uma transitividade. Se X, então não Z. E não Z, então Y. Se X, então não Z. E não Z, então Y. Certeza que se X, então Y. Tá? Agora, ele trouxe no caso de condição suficiente e necessário. E aí era sempre bom lembrar que quando a gente desenha, né, é sempre um conjunto de tipo assim, ó, X dentro de não Z. Não Z dentro de Y. O X, certeza, está dentro do Y. Então, se X, então Y. Beleza, transitividade. Agora, lembrando, o antecedente sempre condição suficiente. O consequente sempre será necessário. Então, X é suficiente para o Y. Agora, Y é necessário para o X. Esse era o gabarito, letra E de Espanha. Vira 25? Vamos mais uma. Gente, acompanha comigo então a questão número 26. Na questão 26, considere para mim verdadeiras as seguintes premissas. Se Jorge é francês, então Denise é espanhola. Denise não é espanhola ou Beatriz é brasileira. Sabe que Beatriz não é brasileira. Lá vem FGV com argumentação de novo. E tem conectivo, então lá vamos nós montarmos a forma. 26. A primeira premissa. Se Jorge é francês, premissa 1. Se Jorge é francês, então Denise é espanhola. Premissa número 2. Denise não é espanhola, não Denise, ou Beatriz é brasileira. E aí vem a premissa número 3, mas ora, Beatriz não é brasileira, ok? A gente vai fazer o quê? Adota todas as premissas como sendo o quê? Verdade. Começa pela última, que é a simples, não, Beatriz é certeza verdade, né? Se não Beatriz é verdade, Beatriz aqui em cima é falso. Logo, não Denise vai ter que ser verdade, porque o conectivo é o ou. Então, o ou, pelo menos uma tem que ser. Se não Denise é verdade, Denise lá em cima é falso. Se a consequente é falsa, a antecedente certeza tem que ser falsa para esse conjunto ser verdade. Agora, quais são as conclusões? Então, Beatriz não é, Denise não é, e o Jorge é falso, então o Jorge não é. Também é verdade. No final, ninguém é. Então, Beatriz não é, Denise não é, Jorge não é. E aí vai nos gabaritos. Letra A, Denise é e Jorge é. Não, impossível. Letra B, Denise é ou Jorge é. Vem cá, se tivesse um deles com não, aí estaria certo, hein? Mas está errado. Se Beatriz não é, isso é verdade, hein? Beatriz não é, isso é verdade. Então, Denise é. Denise é falso. Verdade implica em falso, é falsa. Denise não é falsa. Então, Jorge é verdade. Verdade, desculpe, aqui é falso. Verdade implicando em falso, é falso. No último, Jorge não é francês. Jorge não é francês, é verdade. Denise não é espanhola. Denise não é espanhola, é verdade também. Verdade implicando em verdade, é verdade. O único gabarito correto, verdadeiro, letra E de Espanha. E cuidado que eles trabalharam com conectivos. Viram isso? Mas vamos mais uma. Questão de número 27. Uma gaveta A, ela tem 7 canetas vermelhas e uma gaveta B tem 7 canetas azuis. Essas são as únicas canetas contidas nas duas gavetas. Retiram-se 3 canetas da A, que são colocadas na gaveta B. E agora retiram-se aleatoriamente 4 canetas da B,
que são colocadas na gaveta A. Após as transferências, o que eu posso afirmar com certeza? Bem, gente, ele pegou uma questão de raciocínio verbal, interpretativo, hein? Agora é óbvio, envolve um pouco de número, mas é bem interpretativo, bem verbal. Ele me dá uma gaveta A, me dá uma gaveta B. Na gaveta A tem quantas canetas? São 7 canetas vermelhas e na gaveta B tem 7 canetas azuis. E aí a primeira retirada, ele vai tirar 3 canetas e vai colocar na gaveta B. E vai ficar aqui no total com 10 canetas, ok? E agora ele retira 4 canetas, passa para a gaveta A, e aqui ficaria então com, se saíram ficará 4 mais 4, 8 canetas, e aqui sobrariam 6 canetas. Sobre essas canetas que sobraram é a pergunta, né? Eles vêm com a pergunta. Então vamos lá. Letra A, só ficaram canetas azuis na gaveta B. Será que realmente só certeza absoluta que só ficou caneta azul? Isso pode ser, né? Porque se das 3 canetas vermelhas que vieram para cá, das 4, 3 fossem vermelhas, e aí só sobrariam canetas azuis. Isso pode ser. Mas não é com certeza, porque podia tirar 4 canetas azuis e sobrar 3 vermelhas. Então letra A não. Só ficaram canetas vermelhas na gaveta A. Essa é impossível. Não tem como ficar só caneta vermelha. Porque ele passa 3 canetas para lá e só tem vermelha até então. E voltam 4. Quando voltar 4, ele até pode puxar as 3 canetas vermelhas de volta. Mas uma azul, certeza, vai ter que vir. Então a letra B está errada. Não tem como. Há pelo menos uma caneta vermelha na gaveta B. Isso é possível. Podia passar a caneta vermelha e tirar tudo azul, ficaria pelo menos uma vermelha lá. Mas não é certeza absoluta. Há pelo menos uma azul na gaveta A. Pode marcar. Porque certeza, né? Vieram 3 canetas para cá e quando puxaram 4, mesmo que ele puxasse as 3 vermelhas, pelo menos uma teria que ser azul. Então, certeza que há pelo menos uma azul na gaveta B. E a última, há mais canetas azuis na B do que canetas vermelhas na A. Não, se ele puxasse as 3 vermelhas mais uma azul, teriam 7 vermelhas aqui, né? 7 mais 1, 8 canetas, mais 7, e aqui ficariam apenas 6 azuis. Então não dá para garantir isso com certeza. Até poderia ser, dependendo de como seria a jogada, enfim. Gente, então gabarito certeza é letra D, Dinamarca. Viram isso? Questão 27, raciocínio verbal, bem legal. 28, João é mais baixo do que Ana. Pedro não é mais baixo do que Ana. Denise não é mais alta do que João. O que eu posso concluir? Gente, eu falei, eles adoram posicionamento, ordenamento. Cuidado com questões de posicionamento, ordenamento. Como é que eu faço essa? Vamos posicionar de maior para menor. Vamos lá? Na primeira frase, João é mais baixo do que Ana. Eu no concurso colocaria assim, ó, 28. João é menor do que Ana. É mais baixo que Ana. O Pedro não é mais baixo do que Ana. Se o Pedro não é mais baixo do que a Ana, ele pode ter o tamanho da Ana ou pode ser maior que a Ana. Então eu até vou botar assim, vai. Pedro, maior ou igual a Ana. Mas ele não pode ser mais baixo. Próxima. Denise não é mais alta do que João. Se Denise não é mais alta do que João, Denise tem que ser menor ou igual a João. Então João está aqui, a Denise tem que ser menor ou igual a João. Ok? Que eu posso afirmar com certeza? Letra A. Ana é mais baixa do que Pedro. Posso afirmar com certeza que a Ana é mais baixa que o Pedro? Não. A Ana podia ser igual a Pedro, né? Então não posso afirmar isso com certeza. Letra B. O Pedro, ele é mais baixo do que João. O Pedro, certeza, é mais alto do que João. Letra C. Denise é mais alta do que Ana. Não. Certeza que Denise é mais baixa do que Ana. Letra D, João é mais baixo do que Pedro. Certeza que o João é mais baixo do que Pedro, porque o Pedro é mais alto ou igual a Ana e o João é menor que a Ana. Então, certeza que o João é mais baixo do que Pedro. Esse era o gabarito da letra D, Dinamarca. E a letra E, Denise é mais alta que Pedro. Não, Denise é mais baixa do que Pedro. Viram isso? Cuidado com o raciocínio de ordenamento. Sempre muito forte. FGV, mais uma questão 28, bem legal e bem tranquila. 29. Se o dobro de x é igual ao triplo de y, então a terça parte disso vem com uma questão de razão, né, matemática, envolvendo, sei lá, números racionais, mas é uma brincadeira assim, ó, vai. 29. Ele fala para mim que o dobro de x é igual ao triplo de y.
Dobro de x é igual a triplo de y. Ou seja, x é 3 meios de y. Né? Aí ele pergunta qual é a terça parte de x. Bom, para eu chegar na terça parte de x, ou eu pego esse 3 aqui e passo dividindo, ou multiplico por 1/3 dos dois lados, que dá no mesmo. Então, para descobrir quem é a terça parte de x, eu vou multiplicar por 1/3 dos dois lados. No produto é o único caso que existe o quê? Simplificação. Então, a terça parte de x é igual ao quê? 1 meio de y. Então, a terça parte de x é igual a metade do y. E aí vai no gabarito e marca metade de y. Viram essa? Bem tranquila também, bem legal. Vamos à última. 30ª questão de lógica. Lá vem eles com argumento de novo. Gostaram de argumento com conectivos, né? E essa aqui é bem legal porque não tem a simples. Falei, a FGV adora sem colocar a frase simples. Então vamos dar uma olhada como é que a gente faz essa. Vamos lá, juntos. 30ª e última questão da prova. Ele me diz assim, ó. Se x é vermelho, então y não é verde. 30. Premissa 1. Se x é vermelho, então y não é verde. Premissa 2. Se x não é vermelho, P2. Se não x, então y não é, z não é azul, não z. E aí vem a premissa 3. Premissa 3. Se y, então z. E aí, professor, tem uma simples para começar? Não. O que eu faço? Escolhe uma delas. Qual que eu vou escolher? Tanto faz. Eu vou escolher a do meio, tá? Me diz uma coisa. Quando é que o C, então, é verdade? Quais são os casos? VV, qual outro? FV e o outro? FF. Experimenta lá, vai. VV. Primeiro caso, VV. Se não x é verdade, o x lá em cima é falso. Beleza, não tem mais x por aí. Se não z é verdade, o z aqui embaixo vai ser falso. Para qual linha eu vou agora? Para de baixo. Tem que ser falso, implicando em falso para ser verdade. Se o y é falso, não o y aqui em cima é verdade. Falso implicando em verdade é verdade? É, passou. E aí, vai para o gabarito. X é vermelho. Falso, x não é. X não é vermelho. Aí seria verdade. Y é verde. Y não é verde. Y não é verde, daqui. Aí teria 2 gabaritos. Ferrou. E aí teria Z não é azul. Z não é azul. Teriam 3 gabaritos. O que eu faço? Me desespero? Não, está faltando coisa. Continua, não parem. Então, VV passou, tem outra que vai passar também. Quer ver? Experimenta agora a FV. Vai lá, hein? Não X é falso. Então, X aqui em cima é verdade, não tem outro X. Não Z é verdade. Então, Z aqui embaixo é falso, não tem outro Z. Para qual linha agora eu vou? Tanto faz. Porque verdade não pode implicar em falso, então é verdade implicando em verdade. Se não Y é verdade, o Y aqui embaixo vai ser o quê? Falso. Falso implicando em falso é verdade? Passou também. Talvez agora você já consiga ver o gabarito, mas eu vou continuar. E se eu experimentar falso e falso? Será que passa também? Vamos lá, hein? Falso e falso. Não X é falso, então X ali em cima é verdade. Não Z é falso, então Z aqui embaixo é verdade. Para qual linha agora eu vou? Obrigatória para a primeira, hein? Porque tem que ser verdade implicando em verdade. Se não Y é verdade, aqui embaixo os Y vai ser o quê? Falso. E falso implicando em verdade é verdade? Cara, passou também. Os 3 casos passaram. E agora, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar com certeza que o X é ou não é? Não, não posso afirmar. Eu posso afirmar com certeza que o Y é ou... Desculpa, vou começar pelo Z primeiro. Que o Z é ou não é? Também não pode. Pode ser falso, pode ser verdade. Agora, com certeza, o Y é falso e com certeza o não Y é verdade. Por isso que o gabarito, você tem que marcar aquilo que você tem certeza absoluta. E o gabarito era Y, certeza, não é verde. Em todo santo caso, o único que passa a verdade de certeza absoluta era Y, não é verde. Viram isso? Então, essas foram então as 10 questões, a prova de analista, tanto administrativa quanto judiciário, uma prova, 2, 3 questões bem pesadas, algumas medianas e 2, 3 leves, tá? Então, tomem cuidado, vamos estudando, vale a pena. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.